Seção 1, Introdução, desvendando o Apocalipse. O livro do Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, permanece como um farol de mistério e profunda sabedoria teológica, composto em uma complexa tapeçaria de linguagem simbólica e imagens vívidas, tem fascinado e desafiado intérpretes por séculos. Entre seus capítulos enigmáticos, o Apocalipse 7 destaca-se como uma mensagem de esperança e consolo em meio a provações e tribulações. Essa pausa, marcada pela selagem dos servos fiéis de Deus e pelo aparecimento de uma grande multidão de todas as nações, tribos e línguas, oferece um vislumbre do triunfo final, do bem sobre o mal e da promessa de salvação eterna. Seção 2, Contexto histórico, tumulto e tribulação. Para compreender plenamente o significado do Apocalipse 7, devemos primeiro entender o contexto histórico em que foi escrito. João, considerado o apóstolo, escreveu estas palavras durante um período de grande agitação e perseguição aos primeiros cristãos sob o Império Romano. O primeiro século depois de Cristo testemunhou a brutal repressão a grupos religiosos considerados subversivos à autoridade romana, e os cristãos, com suas afirmações exclusivas sobre Jesus como Senhor, foram frequentemente alvo. Este período de tribulação, marcado por agitação social, opressão política e perseguição religiosa, forma o pano de fundo contra o qual as visões apocalípticas de João se desenrolam. O Império Romano, com seu vasto poder e práticas idólatras, torna-se símbolo das forças do mal que se opõem ao povo de Deus. Já vamos dar sequência no vídeo, mas antes deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação, compartilha esse vídeo para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Isso me ajuda muito, afinal não custa nada. Bora pro vídeo. Seção 3, os selados de Deus, 144 mil e a questão da interpretação literal. Uma das passagens mais debatidas em Apocalipse 7 é a marcação de 144 mil pessoas das 12 tribos de Israel com um selo em suas testas. Alguns veem como proteção especial de Deus, outros como representação simbólica do povo de Deus. A interpretação literal versus simbólica é central para a compreensão do Apocalipse. Seção 4, uma grande multidão, salvação universal e a graça infinita de Deus. Imediatamente após a selagem dos 144 mil, a visão de João se expande para abranger uma visão ainda mais inspiradora, uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Essa vasta assembleia, em pé diante do trono de Deus e do Cordeiro, representa a universalidade da salvação de Deus, estendendo-se além das fronteiras de etnia, cultura ou afiliação religiosa. Essa cena é um poderoso testemunho da natureza inclusiva do amor e da graça de Deus. Ela desmonta qualquer noção de exclusividade ou tratamento preferencial em questões de salvação, enfatizando que o reino de Deus está aberto a todos que optam por abraçá-lo. Seção 5, o simbolismo das vestes brancas e palmas, pureza, vitória e paz eterna. A visão de João descreve ainda mais a grande multidão como vestida de vestes brancas e segurando palmas nas mãos. Esses símbolos ricos em imagens bíblicas transmitem profundas verdades teológicas sobre o estado dos redimidos na presença de Deus. As vestes brancas, frequentemente associadas à pureza e justiça, significam a purificação do pecado que os crentes experimentam por meio da fé em Jesus Cristo. As palmas, símbolos de vitória e triunfo no mundo antigo, representam a vitória final sobre o pecado e a morte que os crentes compartilham na ressurreição de Cristo. A imagem da multidão agitando palmas
evoca uma sensação de celebração jubilosa e louvor triunfante, refletindo a paz eterna e o descanso que eles experimentam na presença de Deus. Seção 6. Impacto teológico moldando a escatologia cristã. O Apocalipse 7 teve um impacto profundo e duradouro na escatologia cristã. O estudo dos eventos do fim dos tempos, suas imagens vívidas e linguagem simbólica alimentaram inúmeras interpretações e moldaram a compreensão cristã sobre a vida após a morte, a segunda vinda de Cristo e o destino final da humanidade. A mensagem do capítulo de esperança e consolo em meio à tribulação ressoou ao longo da história cristã, proporcionando consolo e encorajamento aos crentes que enfrentam perseguição e dificuldades. Os temas do julgamento de Deus, a preservação de seus seguidores fiéis e o triunfo final do bem sobre o mal tornaram-se princípios centrais das crenças escatológicas cristãs. O Apocalipse 7 serve como um lembrete de que, apesar das provações e tribulações desta era presente, Deus está no controle e seus propósitos irão prevalecer no final. Seção 7. Interpretações através do tempo dos primeiros pais da Igreja aos estudiosos modernos. A interpretação do Apocalipse 7, assim como o resto do livro do Apocalipse, tem sido objeto de muito debate e discussão ao longo da história cristã. Os primeiros pais da Igreja, como Irineu e Hipólito, viam os 144.000 como descendentes literais das 12 tribos de Israel que desempenhariam um papel especial no fim dos tempos. Agostinho de Hipona, um dos teólogos mais influentes da história cristã, ofereceu uma interpretação mais alegórica, sugerindo que os 144.000 representavam a Igreja, composta por crentes judeus e gentios. Estudiosos modernos continuam a lidar com as complexidades do Apocalipse 7, com interpretações que variam de visões preteristas, que veem os eventos do Apocalipse como já realizados no primeiro século depois de Cristo, a interpretações futuristas que colocam seu cumprimento em um período de tribulação ainda por vir. Seção 8. A relevância duradoura do Apocalipse. 7. Esperança, perseverança e a promessa de um novo céu e uma nova terra. Apesar das complexidades de seu simbolismo e da diversidade de interpretações, o Apocalipse 7 continua a ter profunda relevância para os cristãos hoje. Sua mensagem de esperança, perseverança e a promessa de um novo céu e uma nova terra transcendem o tempo e as fronteiras culturais, oferecendo conforto e encorajamento aos crentes que enfrentam desafios em um mundo frequentemente envolto em trevas e incertezas. A imagem da grande multidão, representando o alcance universal da salvação de Deus, nos lembra que seu amor e graça se estendem a todas as pessoas, independentemente de sua origem ou crenças. É um chamado para abraçar a diversidade do corpo de Cristo e para trabalhar em prol da unidade e reconciliação em um mundo frequentemente dividido por diferenças. Seção 9. Conclusão. Uma tapeçaria de esperança e consolo. O Apocalipse 7 permanece como um farol de esperança e consolo dentro da narrativa maior do Apocalipse. Suas imagens vívidas, linguagem simbólica e poderosas verdades teológicas continuam a cativar e inspirar leitores séculos após terem sido escritas pela primeira vez. Embora as interpretações possam variar, a mensagem central da fidelidade inabalável de Deus, a vitória final de seu povo e a promessa de um novo céu e uma nova terra ressoam profundamente com o anseio humano por esperança, paz e vida eterna.
ao navegarmos pelas complexidades de nosso tempo, enfrentando desafios e incertezas que muitas vezes parecem esmagadoras, o Apocalipse 7 oferece um lembrete oportuno de que não estamos sozinhos em nossas lutas. Deus está conosco e suas promessas são verdadeiras mesmo em meio à tribulação. Muitas pessoas sentem dificuldade em entender as mensagens e ensinamentos da Bíblia por conta da linguagem antiga e complexa. Por isso acabam desmotivadas e afastando da leitura e do aprendizado. Mas imagina poder compreender e aplicar os ensinamentos bíblicos no seu dia a dia, fortalecendo a sua fé e melhorando sua qualidade de vida. Pensando nisso, deixei na descrição do vídeo uma indicação de conteúdo teológico de uma instituição registrada para você aprofundar seu conhecimento sobre a Bíblia de forma simples e totalmente objetiva. Não deixe de aprimorar seu conhecimento. Obrigado por assistir.